eu estou aqui com a Gabriela Viana, ela é nutricionista oncológica. Eu vi que você esteve num evento hoje super legal, também do Outubro Rosa, e seja muito bem-vinda também, te apresentando aqui, né, no Navegando contra o Câncer. Então, você é uma profissional bastante com reconhecimento na área oncológica, nutricionista com um renome super importante e bastante conhecimento científico. A gente se preocupa muito com isso, não é, Gabriela? Sim, com Seja certeza. bem-vinda aqui nesse bate-papo comigo. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui compartilhando informação também, que a gente sabe que é tão importante nesse momento, né? E só para me apresentar rapidamente, enquanto as pessoas vão entrando, eu me Isso. formei aqui em São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, na USP, né, na Universidade de São Paulo. Consegui ter a minha experiência profissional, já iniciei com o pé direito, eu falo, porque eu comecei pelo ICESP, que é, imagina, a maior referência que a gente tem de hospital na América Latina, né? Então, Sim. comecei no ICESP, que foi onde eu realmente me apaixonei ali pela área, e aí depois eu fui fazer minha especialização no Sírio-Libanês, onde eu continuei por alguns anos lá. E hoje eu trabalho exclusivamente com oncologia, atendendo pacientes no meu consultório particular, pacientes online também. Então, e a maior parte das minhas pacientes são mulheres, então eu acabo trabalhando muito também com pacientes com câncer de mama, em várias etapas, né, das suas jornadas. Então vai ser interessante a gente comentar sobre isso hoje, o papel da nutrição também, e essa conversa que a gente tem entre as áreas multiprofissionais também. E é super relevante, né? Eu, como enfermeira navegadora, eu também tive uma jornada antes de existir o ICESP, existia o Instituto INRAD, que também foi uma pós-graduação pela USP, na qual eu realizei lá em 2005, quando tudo era mato, no ICESP. Então, a nossa experiência na saúde pública é super relevante, porque ali nós enxergamos, de fato, a realidade do país, né? Ali é Sim. onde tudo acontece, ali é o nosso maior aprendizado, ali é onde nós aprendemos os casos clínicos mais, assim, até bizarros que acontecem, ou até extremamente diferentes da Raros, realidade né? da saúde suplementar, não é? Sim, muitos casos raros até, né? Exatamente, não, e assim, é um histórico em que as pessoas, a gente percebe que quando chegam na saúde pública, né, no estágio em que chegam, muitas vezes mais rápido, né, os tumores, a gente tem um desafio muito maior para driblar justamente essas barreiras que acontecem. Uhum. Mas eu acho que as pessoas estão entrando e sejam todos bem-vindos aqui nessa live super especial com a Gabriela, que é nutricionista oncológica. Ela é integrante do Navegando contra o Câncer. Nós criamos, né, esse modelo inédito de um aprofundamento para os pacientes e familiares que enfrentam a jornada do câncer. Uhum. Então, é uma equipe multiprofissional na qual aí a nutrição está super, tem um papel extremamente relevante na Uhum. área e as pessoas precisam desse conhecimento. Nós vamos só para fazer um bate-papo aqui sobre a prevenção do câncer, os principais tratamentos, e nós vamos responder as perguntas que chegaram no chat, né, na caixinha de perguntas que a Gabriela colocou, e são perguntas bastante relevantes. A dúvida de um vai responder a dúvida da maioria das pessoas. Então, por isso que nós vamos aí começar no Outubro Rosa, na prevenção do câncer. A saúde pública teve um grande avanço das mulheres poderem realizar a prevenção com as mamografias a partir dos 40 anos de idade. Nós sabemos que não só as pessoas acima dos 50 têm a chance de desenvolverem esse diagnóstico, mas sim a partir dos 40, trazendo uma realidade e uma possibilidade maior para as pessoas dependentes da rede pública, assim como na saúde suplementar. Então, os exames que detectam o câncer de mama, né, são principalmente a mamografia, ultrassom de mamas, que não substitui a mamografia,
e uma Uhum. ressonância magnética que pode ser um complemento, que também não substitui a mamografia. A gente Uhum. sabe que, na maior parte dos casos, as mulheres acabam demorando para marcar os seus exames, mas na saúde pública tem as carretas é, de realização desses exames, são os multirões, né, que realizam, e na saúde suplementar, todo mundo sabe que não só no outubro, um mês importante para prevenção, mas em todos os outros meses você deve marcar com o seu médico, ginecologista, justamente anualmente realizando esses exames. E para as Uhum. mulheres que têm o maior risco, que tenham, por exemplo, algum caso de câncer na família, elas devem realizar, então, mais precocemente esse rastreio, justamente para na detecção do câncer vir um diagnóstico mais precoce possível, Uhum. né? Nós Isso que você está falamos, falando é muito, muito relevante, né? Porque até pouco tempo atrás era a partir de 50 anos no SUS, né? Então, essas mulheres de 50 anos menos tinham essa dificuldade de acesso, que agora, com certeza, vai melhorar muito. vai melhorar muito. Então, por exemplo, mulheres de 40 anos até, pode ser realizada até 70 anos, que em algumas normatizações, né, se fala para realizar até os 70 anos, mas hoje nós sabemos também que a expectativa de vida do brasileiro, né, das pessoas mundialmente é maior, então pode se estender geralmente até 74 anos, ou dependendo do histórico de vida e de alguma outra alteração que possa desenvolver na mama numa idade mais avançada. Então, a Sim, idade hoje mais preconizada são a partir dos 40 anos até 74 anos de idade. Então, trazendo até aqui, né, teve uma senhora que falou, eu tenho 73 anos, então essa observação da mama, nós não falamos mais há alguns anos em autoexame, mas sim um autoconhecimento das mamas, sim. justamente porque hoje a gente vive uma vida muito acelerada e as pessoas, as mulheres, cuidam da casa, cuidam dos maridos, cuidam dos filhos, mas não se olham no espelho, não veem se tem Sim. alguma diferença na textura, no aspecto das mamas, se tem alguma diferença de um lado para o outro, ou se está saindo algum líquido, então, diferente, né, que possa investigar mais rápido. Uhum. E até mulheres que já têm casos na família também, que aí acabam tendo, às vezes, até um componente genético, né? Então, o quanto que é importante estar com os exames em dia, mesmo que a vida esteja corrida, mesmo que às vezes seja difícil ali encaixar isso na rotina, mas isso é o autocuidado, né? O autocuidado para além da estética é a gente pensar na nossa saúde, porque a gente sabe que quanto antes detectado, maior a chance de cura. Então, é muito importante esse cuidado de estar com os exames em dia. Exatamente. Então, como a Regilânia coloca aqui, né, eu descobri um nódulo de mama no toque. Poder sentir, né, principalmente, por exemplo, as mulheres que menstruam, nos dias posteriores, principalmente 5 dias depois da menstruação, é o momento mais ideal para realizar o autoconhecimento das mamas e entender se tem algum nódulo. Geralmente, aliás, geralmente não, o nódulo do câncer de mama, ele não dói, e ele é mais fixo. É Uhum, diferente de algum pelo encravado, por exemplo, que a gente possa ter em alguma região, ou uhum, um linfonodo. E, na verdade, o toque não é só na mama e no mamilo, não, é na axila também. uhum, Existe a possibilidade de você poder tocar, visualizar, saber se tem alguma textura diferente, o tamanho diferente das mamas, esse conhecimento é fundamental, né? exato. Então, sentir um nódulo com 35 anos de idade, tem que avaliar, porque o fator genético existe, Uhum, geralmente em torno de 5 a 15%, o uhum, genético hereditário, né? Todo câncer de mama, na verdade, é genético, mas não necessariamente hereditário. Hereditário que passa por familiares é em torno dessa porcentagem somente.
O restante, qual é o risco do câncer de mama? É estilo de vida, né? Nós sabemos aí, você como nutricionista sabe da importância e da quantidade de alimentos que não são alimentos de verdade. Exatamente. Sempre que a gente fala de prevenção de câncer de mama, né, a gente tem que abordar essas duas questões. A questão hereditária, sim, é um componente, mas a gente sabe que o câncer de mama, assim como todos os cânceres, ele é uma doença multifatorial, né? E dentro disso entra o que a gente chama dos fatores modificáveis. Quais são esses fatores modificáveis? A questão do tabaco, né, do cigarro, que é muito relevante para mulheres, a questão do álcool também, nós mulheres somos mais sensíveis aí até à ação do álcool do que os homens. Hoje a gente sabe que não existe dose segura de álcool para mulheres, né, então com câncer. A questão da alimentação, a questão da atividade física. Então tem a questão hereditária sim, mas ela não é uma sentença e nós também temos diversos fatores modificáveis que a gente consegue agir. Então é disso que a gente vai falar também, como que isso entra na prevenção. E outra coisa legal que vem acontecendo na campanha do Outubro Rosa ao longo dos anos é que antes a gente falava muito só sobre a prevenção e tinha essa conscientização. E agora a gente está ampliando um pouco esse olhar para falar também da mulher que está em tratamento, da mulher que já está fazendo químio, ou até das mulheres que estão ali em tratamento paliativo, mas que têm uma qualidade de vida, que estão em tratamento também, e que também precisam desse olhar e desse suporte. Então, a gente tirou a lupa ali para falar de uma coisa muito mais macro agora e que vai abranger aí todas nós, né? Exatamente. E assim, falar só sobre câncer de mama, na verdade, existem vários tipos de câncer de mama, né? E subtipos. Então, a Exato. gente entende que todo mundo tem um nome e um sobrenome, e existem vários subtipos. O câncer de mama mais comum nas mulheres é aquele que se alimenta de hormônio. Uhum. Então, nós entendemos assim as formas de tratamento que são diferentes uma das outras. Existe a possibilidade, dependendo do tamanho do tumor também e da extensão dele, né, de se fazer, por exemplo, um tratamento ou a cirurgia ou quimioterapia, com Uhum. imunoterapia ou não, radioterapia. E esses tratamentos eles podem ser, na verdade, um antes, outro depois, ou combinado, e o fator hormonal, se alimentado por hormônio, como que o médico descobre isso, né? O médico descobre através do exame que vai detectar o imunohistoquímico e o estudo desse tumor, né? A análise molecular desse tumor. Então, tem alguns tipos diferentes e os tratamentos são embasados justamente no tipo e no subtipo do tumor, não é Exatamente. mesmo? Então, assim, a forma de tratamento é diferente e a condução também para um monitoramento clínico e para um manejo clínico durante cada tipo de tratamento é bastante variável. Nós até Sim, recebemos algumas perguntas falando do que pode ou do que não pode comer durante a quimioterapia, por exemplo. sim. Existe quimioterapia que ela pode ter uma queda mais acentuada da taxa de defesa do organismo, deixando as mulheres mais suscetíveis a infecções. Uhum. Mas também, ao mesmo tempo, existem medicamentos como o granuloquine ou o neolastin, que são injeções que previnem essa queda muito brusca da taxa de leucócitos, também protegendo as pessoas contra as possíveis infecções aí oportunistas, né, que Uhum. podem acontecer principalmente no meio desse período. Uhum. Geralmente as taxas do sangue elas oscilam demais e existe medicamento que não necessariamente vai ser indicado para todos os casos, e sim para Uhum. alguns protocolos específicos, quem vai determinar isso é o médico, de acordo com a decisão dele de tratamento. E Exato. baseado justamente nessas análises que são realizadas antes de se iniciar e indicar qualquer tratamento. Então, da Sim. descoberta do nódulo até o início do tratamento, tem uma jornada.
E Uhum. quando que essa mulher, né, precisa de uma avaliação clínica? Principalmente nesse período, é o período mais ideal, inclusive, para ter uma avaliação nutricional, para entender qual é o momento em que ela está e qual é o tipo de necessidade de acompanhamento. Sim. Falando sobre essa questão da jornada da paciente, às vezes quando chega um paciente, chegam novos seguidores, perguntam quando que é o momento ideal, né, de fazer uma avaliação, de passar em uma consulta. E eu falo, o momento ideal é o quanto antes for possível, né? Pensando aí no cenário ideal, se fosse assim para todo mundo, que bom seria que todos os pacientes, antes de começar o tratamento, pudessem fazer uma avaliação nutricional. Porque a gente sabe que o tratamento ele é extremamente desgastante para o organismo, né? Sim. Pensando aí na jornada da paciente que vai tratar um câncer de mama, por exemplo. É cirurgia, é quimioterapia, é rádio, às vezes tem a imunoterapia ou bloqueio hormonal. Então é uma jornada extensa, cada fase exige um ajuste do ponto de vista da nutrição. E o risco de desnutrição, agora eu falo em pacientes oncológicos no geral, não só do câncer de mama, é até 80% do risco de desnutrição até em algum momento do diagnóstico que esses pacientes vão apresentar esse risco. E a gente sabe que a desnutrição ela é um fator negativo, né, para o prognóstico do paciente. O que, que isso significa? Que pessoas desnutridas elas têm maior chance de ter efeitos colaterais graves, de pausar o tratamento, de ter mais complicações, até de ter menor sobrevida, né? Então a gente vê o tanto que a nutrição ela não entra só como um detalhe, mas sim como coadjuvante mesmo do tratamento, como uma ferramenta para te auxiliar, para manter a massa muscular ao longo de todo o processo. Então é isso que a gente vem trabalhando. Quanto antes puder ser feita a avaliação, melhor, justamente para evitar ter perda de peso, perda de massa muscular, eventos graves durante o tratamento e responder o melhor possível às terapias, né? Gabriela, como é que você sabe? Então, até explicando para as pessoas, né? Por exemplo, uma mulher chega no consultório e ela fala: Ah, eu me alimento bem. Às vezes ela acha que ela se alimenta bem mesmo. E bem como, né? Ou ela tem, de repente, um peso até ideal, mas falta massa magra, ou tem um excesso de tecido adiposo. Como é que você recebe essas pacientes no consultório e às vezes já chegam com uma certa resistência até? Nem sempre as pessoas vão buscar ajuda da nutricionista num momento mais adequado, ou no Uhum. momento exatamente que ela não esteja passando por um apuro gigante, não é? Exatamente isso que você falou. E isso é uma tendência de todo mundo, né? Então não seria diferente durante o tratamento e a gente vem tentando mudar essa jornada. Então vamos supor que você está com dor nas costas. Você só vai procurar o médico quando está insuportável, né? Assim, todo mundo é assim, né? Acaba deixando as coisas para depois. Mas quando se trata de nutrição, prevenir é o melhor remédio. Não deixar o sintoma ficar intenso, não deixar perder muito peso, a fraqueza ficar ali debilitante para depois ir procurar. Então, vamos supor que chegou uma paciente hoje no meu consultório. Como que eu vou fazer essa avaliação? Muitas vezes a paciente está com o peso na balança correto, mas às vezes ela está com baixa massa muscular, às vezes está se alimentando mal, está com pouco apetite. Então vamos supor que você era uma pessoa que comia bem, que tinha bom paladar, fazia todas as refeições, e aí por conta do tratamento você começa a ter gosto metálico na boca, começa a ter menos apetite, o cheiro acaba enjoando, daí já não come tanto. Então tudo isso é um indicativo para a gente de que você pode estar em risco nutricional. Tanto o tumor, gente, como o próprio tratamento, ele acaba gerando uma inflamação no organismo, né? E essa agressão no organismo causa o catabolismo que a gente fala. Catabolismo é perda de massa muscular. Então, às vezes, é um paciente que acaba tendo muito mais fadiga, por exemplo, né? Essa sensação de fraqueza. Então, tudo isso vai ser analisado, não apenas o peso na balança, mas a ingestão alimentar, o peso habitual, se ao longo dos meses esse peso mudou,
Hoje a gente tem dados na literatura científica, por exemplo, que pacientes que perdem 5% do peso, parece pouco, né? Mas 5% do peso em 6 meses é um paciente que cursa pior, que ele tem risco de complicação pós-operatória, que ele tem mais toxicidade da quimioterapia, e a gente está falando até de uma porcentagem pequena, mas às vezes para mulheres isso já é impactante, principalmente mulheres aí mais magras, né? Enfim, que já estão com baixo peso. E também tem um outro cenário que também é relevante a gente comentar aqui, Dani, que hoje muitas pacientes ganham peso durante o tratamento, né? Antes o medo era emagrecer, mas a gente já vê um perfil diferente. Pacientes que às vezes já chegam com sobrepeso, uma certa obesidade, e acabam ganhando mais peso ao longo do tratamento. Associado também ao uso de corticoide, às vezes acaba tendo também uma retenção de líquidos, um maior apetite até ali durante o tratamento. Sim. E associado à inatividade, porque muita gente começa o tratamento e acha que precisa parar a atividade física, ou acaba ali trabalhando mais em casa, se afastando das atividades habituais, e aí também gasta menos caloria, né? Então, tem dois fatores aí, tanto o paciente que perde peso é um risco, quanto o paciente que está com sobrepeso também é um risco. Exatamente, mas eu já ouvi de pessoas falando assim, é bom que eu não estou comendo nada mesmo, eu estou, assim eu emagreço, é o jeito de eu emagrecer, porque senão eu não consigo. Então, assim, sabidamente, essa não é a melhor estratégia, e justamente porque a perda de peso, porque está passando mal ou porque está num tratamento, na verdade, não é a perda de peso mais adequada. Existem outras alternativas e tem um momento certo para se fazer uma dieta, né? Tudo depende, claro, da sua condição clínica. Então, no momento de se fazer um tratamento que nós sabemos, por exemplo, que vai causar mais náusea ou vômito, é claro que hoje existem vários remédios que são super eficazes, mas a alimentação que a pessoa escolhe também é super eficaz e a melhor estratégia não é tentar perder peso de uma forma forçada e diminuindo massa muscular na maioria das vezes. Exatamente, assim, esse ponto que você tocou, ele é o mais importante nessa discussão. Pode ser feito um planejamento para uma paciente que está obesa ou com sobrepeso, por exemplo, ela pode trabalhar a perda de peso durante a quimioterapia? Pode. Vai ser benéfico ela ficar mais perto do peso saudável? Sim. Mas isso tem que ser feito de forma planejada, gradativa, muito bem monitorada, justamente para ela não perder massa muscular. Uma situação é você perder gordura. Outra situação é você perder massa magra, porque a massa magra ela está associada à melhor imunidade, à menor toxicidade da quimioterapia, né? Menos sintomas intensos. Então, se você quer ter uma melhor tolerância ao tratamento, você precisa ter a sua massa muscular preservada. Isso é o nosso mandamento, digamos assim, número 1. Então, a gente vai trabalhar para manter a massa muscular. E quando a gente perde peso rápido de uma vez, a gente perde músculo. Infelizmente, a gordura é a última a ir embora, né? Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. Geralmente, as pessoas têm uma dúvida prática assim: existe algum alimento milagroso que ajuda até essas injeções a melhorar a imunidade? Ou a alimentação sozinha, sem precisar da injeção, de fato existe estratégia que melhora a imunidade? O que vai melhorar a imunidade em si é um conjunto de fatores, né? Muitos pacientes, às vezes, acabam recorrendo a dicas da internet, pesquisando por alimentos específicos, mas não existe um alimento ou um nutriente especificamente que vai ser responsável por melhorar a imunidade sozinho. A imunidade é um sistema complexo, né? Toda a produção de células de defesa, de anticorpos, e depende de vários fatores, a nutrição é um deles. Então, pensando do ponto de vista nutricional, o que é relevante? É ter um bom estado nutricional. Então, um bom consumo de proteínas é a primeira coisa, porque a gente precisa produzir os anticorpos, produzir as células de defesa. Tudo isso é dependente de aminoácidos que vêm das proteínas, né? Então, carne magra,
frango, peixe, ovos, até os grãos, os feijões, todos esses alimentos, eles têm proteína de qualidade para fornecer esse substrato. É como se fosse o combustível ali, né, para você poder produzir essas células. E até mesmo os carboidratos. Muitos pacientes têm medo de consumir carboidrato, acham que tem que cortar o arroz, a batata, o pão, e aí acabam comendo muito menos e não entendem por que a imunidade não sobe. Mesmo tomando a injeção, toda hora a imunidade baixa, pausa a químio, não entende por quê. Às vezes, a sua adequação calórica, ela está incorreta, não está sendo suficiente para você. Porque da mesma forma que as nossas células, no geral, utilizam a glicose como combustível, fonte de energia, as células de defesa também, elas precisam desse combustível correto para serem produzidas, né? E falando de micronutrientes agora, um prato bem colorido, fruta, legume, verdura, porque aí a gente vai fornecer os micronutrientes. Então, as vitaminas, vitamina C, zinco, os minerais que são necessários ali para contribuir. Então, veja quantas coisas eu falei aqui, né? É o todo da alimentação que a gente vai olhar. Então, às vezes não é um shot de limão, um shot de cúrcuma, enfim, que vai ser responsável por dar conta de toda essa questão da imunidade. O sono, ter um bom sono também, cuidar da saúde intestinal é prioridade para ter uma boa imunidade também. Então a gente vai olhar para isso como um todo. E nem os sucos milagrosos, né? Nós sabemos que existem milhares de receitas de sucos, de fato, são muito bons. Existem misturas assim fantásticas mesmo que servem para todos nós. E principalmente, claro, para quem está num tratamento e precisa se hidratar demais. Eu sempre percebo que assim a chave para minimizar alguns efeitos colaterais justamente é uma hidratação adequada. Não precisa ser só de água. Pode ser, né? Exatamente, com isotônico, com água de coco, com sucos, uma mistura, sei lá, com gengibre, tem várias opções. A gente pede sempre para evitar alimentos muito ácidos, justamente por conta de possível mucosite, que pode até agravar ainda mais. Senão, se a gente indicar aqui um suco de limão, o dentista vai, já vai Dá um arrepiar, pulo falar, lá, né? pelo amor de Deus. Então, Exatamente. assim, a gente se preocupa na equipe multidisciplinar, reforçando, né? Por isso que nós temos uma equipe do Navegando contra o Câncer, justamente integrada para ajudar a maior parte dos pacientes que nos procuram e que realmente nós podemos apoiar. Lembrando aqui que a gente está na live ao vivo no Instagram, mas ela também está sendo transmitida no TikTok, então tem várias pessoas enviando dúvidas, então vou mandar um oi para a Jaqueline, que está no TikTok também. E existe uma pergunta aqui que veio ao vivo, se ela está perguntando se pode manter treinos durante o tratamento e se precisa mudar a nutrição de academia, por exemplo. Esse é um assunto muito legal, assim, que a atividade Sim. física, inclusive em todos os últimos congressos, os últimos estudos, tem trazido a atividade física como um pilar ali também do tratamento, né? A gente fala ali de uma prevenção de cerca de 35% pensando em hábitos, dieta, atividade física, até prevenção de recidiva, né? Que aqui a gente não fala só do pré, a gente fala também do pós, quem já finalizou o tratamento. Então, E que antes morre de medo, né? E que que morre morre. de medo da doença voltar e de estar num período de risco ainda, num período crítico ainda, né? Com certeza, com certeza. E antes se tinha muito medo, né, de fazer qualquer atividade durante as terapias, né? No máximo ali uma caminhada. Hoje não, a gente já fala de exercício resistido, exercício de força. Mas claro, se você é uma pessoa que nunca fez nada, não é agora que você vai querer começar ali de uma vez, né? Então tudo gradativo, tudo respeitando o limite do seu corpo. Mas manter o corpo ativo devia vir ali embaixo dos remédios como prescrição médica também. Fazer uma atividade física. A gente tem
uma média aí que a gente recomenda de 150 minutos semanais para atividades, mas no geral, assim, um pilates, uma caminhada, uma musculação, o que o seu corpo estiver adaptado e o que você se sentir bem para fazer. Claro, fiz a infusão hoje, não estou me sentindo bem. Você não precisa ir fazer um exercício extenuante, né? Faça um alongamento, uma caminhada leve de 5, 10 minutos só para manter o corpo ativo. Por que que isso é importante? Porque muitos pacientes têm a fadiga oncológica, né, que a gente fala. E isso se acentua ao longo das infusões. Às vezes você começa muito bem ali, os primeiros ciclos, e vai chegando do meio para o final, vai tendo aqueles efeitos cumulativos, o paciente está com uma fadiga que não consegue subir uma escada. Teve uma paciente que eu atendi semana passada e ela falou: eu resolvi procurar atendimento porque eu fui abrir uma garrafinha de água e eu não estava conseguindo. Então a pessoa chega num nível de cansaço, num nível de perder força, que a gente não precisa deixar chegar nesse ponto para se preocupar. Então, já vai fazendo atividade física para prevenir de ter a fadiga que o tratamento pode dar. Esse é o ideal. Agora, com relação a adaptar a suplementação, também é importante, tá? Então, muitos pacientes, quando ainda não tinham diagnóstico, tomam pré-treino, que tem diversos compostos ali que durante a quimioterapia não pode ser tomado. Às vezes toma creatina, que de repente, dependendo do tratamento, também não é o mais ideal. Então é importante avaliar a suplementação que está sendo tomada para ajustar para o que for necessário. Exatamente. E assim, acompanhando também os exames laboratoriais, né? Porque vários exames podem ser alterados justamente a função renal, e outras funções que devem ser avaliadas no decorrer desse processo. Quem faz quimioterapia, nós avaliamos também a taxa de hemograma, a função renal, a função hepática, tudo para que tenha segurança e possa, de fato, ter a liberação sempre para o próximo ciclo. O seu acompanhamento nutricional nesse aspecto, inclusive a taxa de vitamina D, por exemplo, foi uma das perguntas que nós tivemos, né? Existe a indicação, muitas vezes, de suplementar a vitamina D. Mas e quando a suplementação também não é via oral o suficiente? Como é que a gente deve conduzir esse caso? A sua avaliação nutricional também pode ser um complemento ou um fator que vai determinar, de repente, uma indicação para que a pessoa passe no médico nutrólogo. Sim. Então, é um conjunto, né, um trabalho em equipe com vários multidisciplinares. A atividade física, por exemplo, ela deve possivelmente, né, se, claro, possível, ser supervisionada por um educador físico ou por um fisioterapeuta. Por isso que no Navegando também a gente tem essa equipe composta, né, justamente com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta e uma equipe integrada com praticamente todos os profissionais multidisciplinares. Sim. E isso é muito bom, né? Porque o paciente fica muito bem coberto. A gente tira o olhar um pouco também, de novo, ampliando, né? A gente tira o olhar só da doença, medicamento, e passa a olhar para a pessoa como um todo. Então, a gente também tem que olhar para a pessoa que está recebendo aquele tratamento, como que ela está lidando com aquilo. Então, hoje a gente também fala, também tem sido muito falado nos últimos estudos, nos últimos congressos, a questão da multidisciplinaridade. Então, dos vários profissionais que contribuem ali para o tratamento, né? O tratamento multimodal, que a gente fala. Então, o quanto que a qualidade de vida do paciente é melhor, a tolerância do tratamento é melhor. E uma coisa importante também é a gente sempre colocar o paciente como protagonista, o paciente no centro do cuidado, entendendo o que está sendo feito. Quando a gente tem um paciente que tem uma postura mais ativa, né, uma pessoa que busca informação, uma pessoa que é participativa, que entende as etapas do que está sendo feito, é completamente diferente de um paciente inativo, que não participa tanto, que não busca entender. Então, seja essa pessoa que busca, que vai atrás, que também faz esse autocuidado, porque aí juntos você consegue passar por essa fase com muito mais força, de uma forma muito mais tranquila mesmo, né?
É que também, né, Gabriela, nós sabemos exatamente que os custos aumentam demais quando a pessoa depende tanto de receber informação, por exemplo, simples como até nós temos feito aqui, mas ela vai ter que passar em várias consultas, por exemplo, de nutricionista, do fisioterapeuta. Aqui no Navegando, na verdade, nós integramos tudo num único produto. Sim, Então, nós conseguimos integrar todas essas orientações, essas, inclusive, todas que nós estamos mencionando, estão sendo ensinadas no curso digital, que é o único que existe, justamente com a fala de todos os profissionais multidisciplinares. E, além uhum, disso, fica de uma forma muito mais acessível. Foi por isso do meu pensamento de ter criado o Navegando contra o Câncer como algo mais acessível ainda para a população. Porque sim, nós sabemos que o custo de tudo isso aumenta demais. É médico, é remédio, são várias alternativas que a pessoa tem que buscar. Então, em locais diferentes, a maioria dos serviços não oferece tudo isso de uma vez só, na sim, profundidade com a orientação que nós acabamos fornecendo e oferecendo no Navegando contra o Câncer, sim. E uma né? coisa importante para a gente falar, acho que de todas as áreas, mas estou falando aqui da parte nutricional, é entender essa questão da individualidade, né, de cada um. Então, às vezes a gente quer seguir a receita do amigo ou seguir a receita do Google que viu na internet, mas justamente essas coisas muito genéricas, às vezes elas não consideram o seu caso em específico. Então, se você tem alguma dificuldade com a alimentação, se você está perdendo peso, está sofrendo com os efeitos colaterais, é importante que você seja avaliado. Justamente os exames de sangue, tipo de tratamento que você está fazendo. Então, a orientação para uma paciente que está se preparando para uma mastectomia, por exemplo, é diferente da orientação, da dieta, da suplementação de uma paciente que está na químio ou de uma paciente que está na menopausa fazendo bloqueio hormonal. Então, cada momento vai ter um ajuste. Então, não tem aquela dieta que é única, né, do início ao fim do tratamento. Então, nem É, tudo é bom o tempo todo. Então, uma coisa que serviu naquele momento pontual, ela pode ser ajustada ao longo do tempo. Porque o tratamento é dinâmico e a orientação nutricional também, ela tem que seguir esse caminho. exatamente. Eu sempre percebo na prática que existem muitas pessoas que enfrentam a jornada do câncer e acabam influenciando tantas outras que estão passando pelo processo. Então, justamente assim, as dicas são valiosas, sempre são, mas o que foi bom para uma pessoa pode ser um risco para outra pessoa. Uhum. Então, por exemplo, o uso de chás. Nós recebemos uma pergunta sobre o uso de chás e uma terapia anti-hormonal, né, com anastrozol, por exemplo, muito indicado em casos de câncer de mama. Quais são os tipos de chás que essas pessoas podem utilizar, Gabriela? Uhum. Quando a gente fala do bloqueio hormonal, a gente tem que pensar primeiro em qual tipo de bloqueio hormonal essa pessoa está fazendo, né? O tamoxifeno, por exemplo, a gente sabe que ele é um pré-fármaco, então ele precisa passar pelo fígado para ser metabolizado e aí sim estar na sua forma ativa para poder agir no organismo. Então, quando a gente consome muitos chás, muitas ervas fitoterápicos, isso vai atrapalhar a metabolização do medicamento. Então, às vezes, mesmo que seja natural, gente, tem que ter cautela, tem que ter cuidado, porque isso pode interferir no tratamento e até pode exacerbar, aumentar os efeitos colaterais. Porque o medicamento ele também precisa ser excretado, ele precisa ser eliminado do organismo. E às vezes, você alterando essa questão hepática, você pode tanto ter menos como ter mais da substância, que também não é legal, porque aí você pode ter mais dor articular, mais sintomas, enfim, mais efeitos maléficos daquilo, né? Então, no geral, a gente sempre procura tomar os chás mais digestivos, chás do dia a dia, hortelã, gengibre, chás mais do dia a dia que a gente já consome e evitar esses chás muito diferentes, tá? Principalmente chás que vão ter aí alguma questão hormonal envolvida. Maca peruana,
excesso de curcumina em cápsula, tem algumas coisas que costumam atrapalhar. Então, a gente sempre vai ter um olhar muito cuidadoso para ver o que a pessoa pode tomar ou não, dependendo da terapia que ela estiver fazendo. Exatamente. Não existe nada milagroso, né? Então, assim, esses chás, eles podem trazer interações justamente diminuindo a eficácia do tratamento, né? Então, assim como, por exemplo, o uso de inibidor de bomba de próton, como um pantoprazol, né? A classificação aí do pantoprazol, às vezes as pessoas falam, eu vou proteger meu estômago, vou tomar pantoprazol, mas ele pode diminuir a eficácia, por exemplo, da imunoterapia. Isso é científico, então tem estudo dizendo das interações também com tratamentos como a imunoterapia. Sim. E uma erva, muitas vezes, que pode ser tratada como inocente, usada como inocente, na verdade não são, né? Uhum. Exatamente. Não é porque é natural que é inofensivo, né? Uhum. Tem uma pergunta, que um câncer luminal B não pôde fazer quimioterapia por conta da imunidade baixa por natureza. Perguntei a um oncologista que atendia se tinha alguma medicação ou se tinha alguma coisa a ver com a minha alimentação. E ela respondeu: vocês têm mania de associar má alimentação com imunidade baixa. Você é gordo, não está passando fome? Perguntei novamente se tinha alguma medicação para ajudar a imunidade. Ela respondeu: se você tivesse num Albert Einstein, em 10 dias estaria com a imunidade ótima. Gente, isso é completamente, né, descabido. Então, você depende de uma clínica da família. Eu falei, então, o meu tratamento vai ficar incompleto. Ela respondeu, é o que temos no momento. Fiquei triste. Claro, com certeza, não existe essa discriminação e esse tipo de abordagem completamente inadequada, né? É claro que tem critérios para ter ou não a indicação de uma injeção da imunidade. Existe para isso protocolos internacionais. Se de fato aquele remédio vai ter uma queda, uma possível queda acentuada da imunidade, para que o médico possa indicar ou não. Nós sabemos que em alguns locais existem, da saúde suplementar, dos convênios, infelizmente, existem protocolos fechados, que podem, inclusive, até, de repente, não haver uma indicação direta de uma injeção da imunidade e haver necessidade somente de acompanhamento com o exame de sangue e averiguar quais são os possíveis sintomas e se tiver febre, por exemplo, aí sim o médico vai pedir um exame de sangue e avaliar a introdução de antibiótico, a introdução desse tipo de injeção. Existem diferenças de indicações médicas. Nesse caso, eu entendo, né, como algo meio descabido mesmo e vale uma segunda opinião médica, até para que você tenha um melhor controle clínico. Por isso que no Navegando contra o Câncer, eu me preocupo demais, nós nos preocupamos demais no tipo de conteúdo que nós ensinamos as pessoas para que elas tenham consciência sobre as necessidades. E existe a individualização, sim, do cuidado, mas existem as informações que podem ser mais genéricas, mas desde que feitas por profissionais como nós, e nós entendemos de oncologia, nós temos a informação técnica justamente para que você saiba que você vai ter segurança nesse processo. Então, Exato. e justamente o porquê o médico pode ou não indicar, em que protocolo o médico vai indicar, então, a realização de uma injeção ou dessas interações. A gente se preocupa muito com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de estrutura, para que vocês possam ter mais segurança no tratamento oncológico, não é mesmo? Então, assim, sempre com base científica, não dá para levar a sério esse tipo de comentário, é muito triste mesmo. A gente sabe que, infelizmente, o cuidado ele não é igual, né? Não é igual para todo mundo, dependendo da saúde pública e da saúde privada, não é igual em todas as regiões.
Às vezes tem regiões que têm muito mais acesso do que outras, né? Então, tem cidades aí mais centrais que têm mais acesso, enquanto cidades do interior, às vezes, praticamente não têm acesso. Então, o que que fica de lição, assim? Primeiro, sinto muito por uma pessoa que tem que ouvir uma coisa dessa, porque passar pelo tratamento não é fácil e ainda ter que lidar com esse tipo de coisa é pior ainda. Então, não tenham medo de buscar uma segunda opinião, se for o caso também, porque é importante você estar com um profissional que você confia, né? Afinal de contas, é a sua saúde que está em jogo ali, é o seu tratamento, é a sua qualidade de vida que está em jogo também. Então, se for necessário, procure, dentro das suas possibilidades, uma segunda opinião. E, de novo, entra essa questão de seja ativo no seu tratamento, não ativo, ativo fisicamente também, mas ativo no sentido de buscar informações para você também entender o que pode ser pertinente ou não, né? Então, às vezes, na parte da alimentação, por exemplo, tem todos os cuidados que a gente pode tomar para pacientes que estão com baixa imunidade, para que não venha a ter uma infecção oportunista ali, por exemplo, né? Então, pacientes que estão neutropênicos, com os neutrófilos baixos, tomar todos os cuidados de higiene, cuidados com alimento cru, carne crua, ovo com gema mole, comida japonesa, tem uma série de coisas que devem ser evitadas. Então é justamente isso que a Dani está colocando. Tem orientações mais gerais, sim, que podem ser passadas de forma clara, de forma técnica, com base científica e que podem ajudar muito. E é isso que a gente busca aqui, é justamente tornar esse cuidado mais acessível, porque a gente sabe que isso não é igual para todo mundo. E é isso, né? Como comunicadores também, né? Na área da saúde a gente acaba sendo. Nós, profissionais especialistas da área, também temos esse papel de comunicadores e é isso que a gente vem fazendo. A gente tem a obrigação disso, né? Por isso que nós deixamos o Navegando, por exemplo, como um guia super acessível, menos de R$ 2 por dia, você vai ter informação de qualidade e justamente tudo num único local. E justamente essa é a nossa preocupação, baseada em ciência, baseada na prática, porque nós temos muitos anos de experiência na oncologia, em locais renomados da área, estamos numa bolha, né? Em São Paulo é assim. Tem vários tipos de serviço, mas nós estamos oferecendo justamente o que é melhor no serviço em que nós trabalhamos e justamente criamos conteúdos digitais para que as pessoas tenham acesso de uma forma super acessível, além dessa live, que na verdade é um presente, né? A gente poder responder Falar sobre todas isso. essas questões de forma gratuita. Então, assim, o Navecast também surgiu para trazer essas informações de qualidade, para que as pessoas possam ter acesso, possam conhecer a nossa equipe do Navegando contra o Câncer com algo mais acessível em um local só. Tem uma outra pergunta, vieram várias perguntas, a gente está selecionando algumas, né, como um bate-papo mesmo, justamente para ajudar tantas pessoas aí que precisam dessas informações. Mas, por exemplo, algumas pessoas perguntaram sobre o própolis. Pode usar o própolis ou tem alguma contraindicação? Por que não, poderia ou não poderia? O própolis, geralmente, eu costumo até indicar o própolis verde, que ele tem propriedades muito benéficas e propriedades até cicatrizantes. Então, a gente tem vários estudos com própolis atuando nos casos de mucosite até, para poder auxiliar, às vezes spray oral, às vezes o própolis até em extrato mesmo. O própolis é um suplemento que ele tem um sabor um pouco forte, então alguns pacientes não toleram o gosto, acabam indo para o própolis em cápsula. Então, ele tem aí alguns benefícios e em alguns momentos ele pode ser utilizado, tá? Então, ele tem um certo benefício para a imunidade também. Ele, por ter essa propriedade anti-inflamatória, cicatrizante, também pode ajudar a proteger a mucosa oral, acaba sendo interessante também para pacientes que estão fazendo quimioterapia. E assim a gente vai trabalhando, mas claro, avaliando caso a caso e vendo a individualidade de cada um. Então, geralmente o própolis verde costuma se indicar o alcoólico, o álcool dentro desse produto ele serve só como um veículo, né? Então a quantidade dele é muito pequena, ele serve mesmo só para ajudar na absorção
Então não é um problema. A não ser que a pessoa tenha aí alguma questão dessa intolerância, ardência, e aí é indicado o aquoso. Uhum. Tiveram outras perguntas, né, falando sobre qual é o melhor tipo de alimentação durante a radioterapia, a quimioterapia. Tudo depende, claro. Mas nas quimioterapias, onde a defesa do organismo pode ter uma queda maior, como eu mencionei aqui algumas vezes, nós indicamos que não se alimente com alimentos, por exemplo, carnes cruas ou mal passadas. Uhum. Em restaurantes, por exemplo, self-service, Uhum. saladas cruas, ou alimentos que você não sabe exatamente qual é a procedência, é bom evitar. E Não vou sabe a falar mais, qualidade, né? até dentro de casa, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas, infelizmente, também não higienizam bem as suas saladas. Uhum. Então, tem que usar produto próprio para deixar de molho aquele hidrosteril, né? Ou água sanitária diluída, deixar de molho por 15 minutos, enxaguar super bem, lavar corretamente as frutas, né? As verduras, e preferencialmente, se você estiver num local, num restaurante, só consumir aquilo que for bem cozido. Os Então, assim, pratos. carne de porco, por exemplo, pode, mas desde que bem cozida e com menos gordura possível. Exatamente. Essa questão dos cuidados com a higiene, isso é uma das orientações base, né, durante a quimioterapia. Então, quando a gente fala da alimentação, da nutrição durante a quimio, a gente tem dois objetivos principais. Primeiro é esse cuidado com a imunidade, tanto em fortalecer como evitar infecções, e segundo é o manejo de sintomas. Então, a gente tem esses dois focos principais durante a quimio. Pensando na questão da imunidade, então, tem toda essa questão de se evitar as carnes cruas, carnes mal passadas, os ovos ou preparações com ovos, né? Um suco, às vezes, que você toma fora de casa, você não sabe se aquele gelo que colocaram ali é água filtrada ou água da torneira, né? Você Então, sabe que fora eu de tive uma casa. experiência? Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Quando eu fui viajar, eu pedi um suco, a minha amiga também pediu um suco, num restaurante. Super bom o Uhum. restaurante. Só que o gelo dela não derretia nunca. Aí sabe o que aconteceu? Ela tomou todo o suco e quando eu chorei de rir, claro, porque aí eu tirei sarro até hoje. Era uma tampinha do ralo do banheiro de tampar, não Ai, era gelo. ai, Jesus! Então, Imagina! Você chegou no final, depois disso, você faz o quê, né? Faz uma oração ali, porque não tem mais o que fazer, já consumiu. e ela é nutricionista, tá? Oncológica, ela quase Ah, teve um treco, mas aconteceu. é isso. Então, assim, as Então, defesas do corpo estão diminuídas, né? Então, não é frescura, é cuidado, porque se você pega ali uma infecção, nesse momento que o corpo já está debilitado por conta do tratamento, imagina uma infecção por salmonela, por exemplo, que é super, né, ali dos ovos, enfim. Então, tem que tomar cuidado e higienizar da forma correta. E pensando no controle de sintomas também. Então, o que que vai fazer no dia da químio? Como que eu vou me alimentar? E no dia depois da químio, que são os primeiros, né, as primeiras 72 horas ali mais ou menos, que são as mais intensas, as mais chatas com relação aos sintomas. E depois, como que vai ser essa alimentação? Então a gente sempre vai trabalhar isso para a alimentação ser equilibrada e fortalecedora também nesse momento, né? Agora, quando a gente fala de cirurgia, por exemplo, a gente pensa mais numa questão de recuperação pós-operatória, de controle da glicemia também, que é muito importante para quem está fazendo cirurgia. Até da questão intestinal, porque às vezes quem faz cirurgia tende a ficar com constipação, né? Fica mais tempo deitado ali, toma anestesia geral, remédio para dor, tudo isso mexe com o intestino. Então, veja, eu estou falando esses detalhes para vocês entenderem que cada etapa do tratamento ela vai exigir um olhar diferente, tanto do ponto de vista da dieta quanto da suplementação e das orientações específicas para cada etapa. exatamente. E outra dúvida que surge muito e que é polêmica é sobre açúcar. Que tipo de açúcar pode? Pode, não pode? Alimenta o câncer, não alimenta? A gente sabe que existe aí os mitos e as verdades, né? Qual é Sim. o açúcar mais indicado? Uhum.
O açúcar refinado em si, a preferência é que não se consuma, né? Não que o açúcar vá alimentar o câncer diretamente, a gente não tem essa correspondência tão direta como as pessoas pensam. Mas a gente evita o açúcar refinado, o excesso de doces, por quê? Porque isso leva ao ganho de peso, isso leva ao excesso de gordura, à inflamação no organismo, e aí sim esse ambiente mais inflamatório, esse excesso de gordura, isso sim tem relação com o câncer. Pensando ainda no câncer de mama, muitas pacientes não sabem disso, mas o tecido adiposo, a nossa gordura, ela produz estrogênio. Então, quando você tem um excesso de gordura ali, você aumenta a oferta de estrogênio justamente para as células tumorais. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de manter o peso saudável, né? Então, trabalhar aí para controlar a obesidade e o sobrepeso. Então, o açúcar, quanto menos, melhor, gente. Então, procure se acostumar com o paladar dos alimentos. Tudo é treino, a gente vai aos pouquinhos reduzindo a quantidade até conseguir consumir o mínimo possível, né? E aí, pensando em algumas coisas que a gente precisa adoçar, receitas do dia a dia, enfim, a gente tenta ir para o lado mais natural, então menos refinado, né? Então, o açúcar branco seria o pior nesse caso, pensando nessa questão do refinamento, e a gente poderia ir para opções mais naturais. Mel em pequena quantidade, até um açúcar mascavo ali, açúcar de coco em pouca quantidade. Mas não adianta também a gente compensar, né? Então a caloria dele é a mesma, é importante falar isso. Então, se você usava só uma pontinha do açúcar branco e está usando 2, 3 colheres do açúcar de coco, não adiantou nada. Então, o ideal é evitar o máximo possível. Agora, falando dos carboidratos no geral, eles devem fazer parte da alimentação. Não é uma coisa que a gente exclui, a gente costuma trabalhar. Então, arroz, mandioca, batata doce, pães também, cuscuz, enfim, alimentos que a gente consegue compor ali, que eles são fontes de energia para o organismo. E dentro de refeições equilibradas, com proteína, com legumes, com verdura, eles podem fazer parte. Então, o problema, às vezes, não é uma refeição pontual. Isso eu tento trabalhar sempre com os pacientes que chegam para mim, Dani. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu nunca mais vou poder comer um bolo, eu nunca mais vou poder comer um chocolate, como é que fica, né? Porque a alimentação, ela também tem essa questão afetiva pra gente. Então não é Sim. um bolo, uma fatia de pudim, um chocolate que vai ter esse efeito negativo. É o que você faz na somatória dos dias. Então, se você está todos os dias ali consumindo doces em excesso, industrializados em excesso, é claro que isso vai ser inflamatório, é claro que isso vai ser ruim para o organismo. Mas você comeu um chocolate, deixou para um momento especial ali, um aniversário, uma coisa mais esporádica, não vai ser um problema se a sua base for boa. Se 80, 90% do tempo você tiver um bom consumo de fruta, legume, verdura, grão. Então a gente sempre vai olhar para o macro e não só para aquela refeição pontual. Exatamente, porque às vezes as pessoas têm o hábito de chegar e falar, ah, hoje eu mereço, né? Hoje eu também mereço. Aí tem algum evento, aí tem algum jantar, ou tem um almoço, e é esse hábito, essa rotina, essa constância, de repente, de fazer isso e achando, se auto-sabotando, né? Querendo dizer, olha, é só hoje, e aí o negócio vai desandando. Então, a gente tem que tomar mais consciência sobre a nossa alimentação, sobre as nossas escolhas, sobre os alimentos, principalmente para quem está enfrentando o tratamento oncológico, pensando num contexto geral mesmo, né? Algumas pessoas fazem o tratamento por muitos anos. Então, não existe um tratamento que vai ter, de repente, de fato, começo, meio e fim por um curto prazo. Esse prazo pode se estender. Existem vários tratamentos aí que são indicados por até 7, 10 anos, né? Se for o, Bloqueio hormonal, uma terapia hormonal com bloqueio hormonal, então o tempo é prolongado. Agora, quem vai fazer quimioterapia e é uma doença localizada, aí sim, o tratamento tem começo, meio e fim, você vai evitar, por exemplo, os alimentos crus, os alimentos mal passados, e depois você pode voltar a consumir quando a defesa do organismo já estiver
controlada, né? E assim, sem uma oscilação desses níveis. Então, assim, são várias dicas que nós já demos aqui, existem várias alternativas, existem apoios justamente que nós da equipe multiprofissional, enfermeira, nutricionista e outros profissionais que também integram o Navegando contra o Câncer. A gente está fazendo essas lives, os episódios do Navecast toda quinta-feira, justamente para agregar e para trazer um benefício muito grande na vida dos pacientes. Eu gostaria que todos que passaram por aqui e que tenham se beneficiado com esses conteúdos, tenham aproveitado e compartilhem, sigam o Navegando contra o Câncer, sigam, né, o nosso perfil para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas que vão realmente se beneficiar com conteúdos científicos, com conteúdos que vão fazer a diferença. Às vezes uma dica pode fazer uma grande diferença e melhorar a qualidade de vida de alguém, trazendo consciência para o cuidado, trazendo consciência para as suas necessidades individuais, né? Independente do momento, se acabou de descobrir ou se já faz um tratamento ou no pós-tratamento, justamente que deve ser lembrado, sim, porque as pessoas acabam depois se sentindo até abandonadas, esquecidas, porque não tem aquela equipe. Não, no Navegando não. No Navegando a gente está integrado ali a todo momento, tem um suporte integrado com a inteligência artificial também, e todos esses conteúdos são alimentados com a inteligência artificial, justamente para que as pessoas possam esclarecer as suas dúvidas e fazem parte dos conteúdos que nós temos gravado e deixado na plataforma da Hotmart. O link fica na nossa bio e a gente vai compartilhar também com todos vocês. Eu agradeço demais, né, a Gabriela, por ter disponibilidade de conversar um pouco com a gente e poder esclarecer essas dúvidas super relevantes. Nós teremos novos encontros. Sim. Podemos falar Gostaria de específicos também, né? Sobre suplementação ou alimentos, dietas específicas. Então, a gente pode ir aprofundando esses temas aos pouquinhos, mas foi um papo inicial muito legal, muito válido. Acho que as pessoas conseguiram tirar aí algumas dúvidas. A gente fala um pouquinho de cada coisa, tenta abranger o máximo de temas possível. Mas o principal recado, assim, de todos que eu gostaria que as pessoas tivessem é com relação ao autocuidado. É entender que a questão da atividade física, da alimentação, do cuidado até com a saúde mental também, tudo isso faz parte do tratamento. Então, o medicamento é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai lá, passar com o médico, descobrir quais são as terapias que você vai fazer. Mas também existe todo um entorno, toda uma parte que você pode fazer por si mesmo. Cuidado com você mesmo que você pode ter, que é cuidar dessas outras partes e que também vai contribuir muito para a sua resposta ao tratamento e para a sua qualidade de vida. Então, você pode fazer isso e contribuir com essas escolhas, né? Escolhas diárias que a gente faz. Exatamente. Então, assim, até como, né, o tema do Outubro Rosa, a gente veio trazer essas questões de tratamento, de prevenção, as questões nutricionais, a questão de como a pessoa enfrenta esse momento, né, da terapia mesmo, e daquilo que é indicado. Existe vários tipos de alimentos, a gente fala que o alimento de verdade, ele deve ser de fato, aquele que a gente não abre a embalagem. É o alimento em que a gente pode consumir, que a gente compra na feira, por exemplo, ou que a gente compra no mercado, ou que a gente pode fazer em casa. De repente, você se redescobre com receitas super simples. Uhum. Então, quem tem filhos pequenos, por exemplo, às vezes a gente se redescobre, né, na cozinha, fazendo receitas com whey, ou com suplementos em que vão fazer um bem para a família, né? É verdade. Então, É muito difícil o paciente mudar o hábito sozinho, às vezes, né? Então, se você
tá numa casa que só você tá indo na contramão e todo mundo tem um hábito diferente do seu, às vezes é difícil. Então, muitas vezes isso acaba sendo um auxílio até para todo mundo rever ali os hábitos juntos, né? Um ajudar o outro, um dar força para o outro. Até porque uma das coisas mais importantes para a mulher que está em tratamento é a questão da rede de apoio. Isso é imprescindível, né? Então, muitas vezes, a mulher está muito ali no papel de cuidado, cuidado com a casa, cuidado com os filhos, com o marido, enfim. E às vezes acaba não se priorizando tanto também. Então, nesse momento, ter esse apoio da família, de pessoas próximas, de quem puder estar junto, isso é muito, muito, muito relevante. E cuidar da alimentação também é uma coisa que a gente faz junto, né? Essa questão da alimentação. Então, contribuir com isso é muito bom. Exatamente. Muitas vezes os familiares não entendem o porquê que a pessoa não quer comer aquele alimento que foi preparado com tanto carinho. Então, existem várias estratégias, existem várias explicações, e a gente não deve nunca, assim, a gente tem que entender o momento de cada um e não forçar, mas criar alternativas, né? Explicar o porquê das coisas, porque o tratamento não é fácil, a gente sabe disso, né? Nenhum tratamento é fácil. A mulher entrando na menopausa precoce justamente afeta o organismo de uma forma em que a gente, né, sabe exatamente que onde o calo aperta, onde que a gente precisa trabalhar, né? Então, família e paciente devem andar juntos com a equipe multiprofissional, justamente por isso que a gente dá esse suporte todo e esperamos cada vez mais contribuir. Quem esteve aqui até agora, eu agradeço demais, justamente, mandem comentários, mandem perguntas, que nós sempre vamos ter novas ideias para abordar temas. Quem quiser, inclusive, apoiar o Novecast, né, para que a gente possa crescer cada vez mais e disseminar a informação de uma forma tão valiosa aí para outros estados também, isso vai ser muito importante. Então, muito obrigada a quem esteve aqui até agora. Teremos novos encontros. Semana que vem a gente vai estar de volta. Obrigada, viu, Obrigada, Dani? Gabriela. Obrigada, pessoal, que acompanhou até aqui. Espero conversas em breve.